Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Graça e paz. Hoje, dia 21 de junho de 2022, terça-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar. Estamos terminando essa série, a Fé Vitoriosa, e eu quero falar hoje sobre um outro aspecto importante que nós devemos ter consciência para crescer e para vivermos uma fé vitoriosa. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. E hoje eu vou falar sobre isso, sobre justiça de Deus. A gente precisa ter essa consciência que nós somos justiça de Deus, para que a nossa vida de fé seja uma vida de fé vitoriosa. A gente precisa conhecer a realidade da nossa justiça, o que Jesus Cristo fez por nós nesse aspecto da justiça de Deus, para que a gente possa tomar posse dessa realidade, viver esta realidade, usufruir dessa realidade. Justiça, querido, não tem nada a ver com juízo. A justiça de Deus significa uma condição aceitável diante de Deus. E essa condição aceitável diante de Deus foi conquistada para nós por Jesus Cristo, por intermédio do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Em 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 14 ao 16, diz assim: não vos prendais a julgo desigual, não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem entre a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Muitas vezes as pessoas olham esse texto e vê um ensino, né? Eles veem esse texto como aqui Paulo falando sobre a separação do mundo, né? Sim, está falando sim, mas tem um sentido maior, né? E aí logo as pessoas pegam só esse sentido, imaginando uma separação, uma segregação do mundo, e penso que nada tem a ver com o mundo e nem com as pessoas que estão no mundo. E até mesmo se separam e acabam criando rótulos que acabam trazendo dificuldade para o evangelismo, dificuldade para ganhar as pessoas para Jesus. Então, a gente precisa entender o que está dizendo aqui esta palavra. Jesus, ele diz lá em Mateus 5, no versículo 13 e 14, que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Então, se nós somos sal da terra e luz do mundo, como o Senhor Jesus disse, para que nós sejamos realmente sal e luz, nós devemos permanecer no mundo, querido, realizando, né, as nossas tarefas para Deus, para o Senhor, sendo sal e sendo luz. Não tem como. O que adianta você ser sal no meio do sal? O que vai adiantar? O que adianta você ser luz na luz? A luz tem que brilhar na escuridão. O propósito é para iluminar a escuridão. O sal para temperar o mundo, para trazer sabor ao mundo. Então, essa questão da separação, a gente precisa ter cuidado, porque nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Mas nós precisamos, vivendo no mundo, ser sal e luz, né? Para que a gente possa realizar o propósito de Deus, que é ganhar vidas para o reino de Deus, transformar o mundo, querido, com o nosso testemunho, com a nossa vida. E aqui nesse texto que eu li, os que creem são chamados crentes, né? E os que não creem, né, os incrédulos, são chamados de descrentes. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? Aqui também fala, os crentes também são chamados de justiça e luz, os incrédulos de iniquidade e trevas. Pode parecer, queridos, uma certa arrogância, um certo egoísmo, nos chamar os cristãos de justiça, chamar de luz, né? Mas não é, queridos. Mas não é. Essa forma de falar é para poder a gente ter o entendimento correto. Veja que no versículo 15, né, o conjunto, os cristãos, a igreja, é chamado pelo nome de Cristo, né? Que aliança tem entre Cristo e Belial? A igreja é chamada de Cristo. Ele é o cabeça. O cabeça tem um nome e o corpo tem o mesmo nome. Então a igreja é Cristo. O corpo de Cristo.
E nós precisamos entender isso, querido, que nós precisamos ser sal e luz. Não é nos separar do mundo, mas é vivendo no mundo, fazer algo que venha trazer mudança nesse mundo. Esse mundo venha realmente receber a luz do Evangelho de Deus. Lá em Romanos capítulo 3, no versículo 23 ao 26, Paulo diz assim: porque todos pecaram e estão separados de Deus, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Deus, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa passagem aqui, querido, essa palavra justiça, ou aquele que justifica, é traduzida por justo e justificador. Em outras palavras, você pode ler o versículo 26 assim: para que ele seja justiça e aquele que justifica o que tem fé em Jesus. É Deus que nos justifica. O que está nos ensinando aqui, querido? É que o Criador, Deus que é reto, ele é a justiça daquele que tem fé em Jesus. Não são as nossas obras. Não é o nosso mérito. Deus é a nossa justiça. Deus é o nosso justificador. Por quê? Porque ele já enviou o seu Filho. E o seu Filho já entregou a sua vida. Já pagou o preço da nossa salvação. Já pagou o preço dos nossos pecados. Da nossa redenção lá na cruz do Calvário. Veja que Paulo fala em Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Sabe que muitas vezes as pessoas pensam que a justiça é algo que você vai galgando, vai recebendo por intermédio de uma vida íntegra. Não, querido. A justiça ela é um dom. Nós recebemos o dom da justiça. É o que diz aqui o texto de Paulo. O fruto é algo que você desenvolve. O fruto do Espírito é algo que você desenvolve. Mas a justiça é um dom que você recebeu de Deus por intermédio, da fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus realizou, querido, em nosso lugar. Ele sofreu em nosso lugar. Ele sofreu o castigo que era para nós sofrermos. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus e nós o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos o dom da justiça. Ou seja, a nossa situação com Deus está resolvida. Os nossos pecados foram perdoados. Todos os pecados. E isso, querido, faz toda a diferença na nossa vida de fé. Veja que Tiago fala em Tiago 5, versículo 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Alguém aqui está falando da igreja. Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com óleo, com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, serão perdoados. Veja que o que levanta o doente aqui não é o óleo, não é a unção, é a oração da fé que cura os enfermos. Você pode orar sozinho, você pode orar com outras pessoas. A oração da fé é que vai fazer diferença na vida da pessoa. Agora você precisa entender, para que a sua oração tenha efeito, é você entender que Tiago também fala lá em Tiago 5, versículo 17, ele fala sobre Elias, ele diz assim: Elias é um exemplo de homem íntegro. Ele diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Depois ele orou novamente e choveu. Elias, querido, era um homem que tinha orações respondidas. Mas a nossa justiça, querido, é melhor que a justiça de Elias. Porque Elias dependia. Ele só agia debaixo da unção quando o Espírito vinha sobre ele. Tanto é que ele era muito ousado quando ele estava debaixo da unção. Mas logo que ele matou aqueles profetas de Belial, Jezabel fez uma ameaça, e o que aconteceu com Elias? Teve medo. Correu, entrou em depressão, fugiu. Ou seja, Elias era uma pessoa comum, como nós somos. Mas a oração dele tinha efeito. Agora imagine nós, que estamos na nova aliança.
a superior aliança baseada em superiores promessas, onde os nossos pecados já foram perdoados. Deus já nos elevou à condição de justos. Nós somos justos, querido. A palavra aqui diz em Tiago que a oração do justo pode muito em seus efeitos, mas para que a nossa oração possa produzir efeito, nós precisamos ter consciência que nós somos justos, justificados em Cristo. A nossa justiça não advém das nossas obras, não advém dos nossos méritos. A nossa justiça vem do sacrifício que Jesus fez na cruz, e porque nós olhamos para aquele sacrifício, nos identificamos, foi por mim, foi para mim. E aí eu creio no Senhor Jesus, eu o confesso como Senhor e Salvador da minha vida, eu recebo o dom da justiça, a abundância da graça e o dom da justiça. A minha oração, querido, tem peso, a minha oração tem valor. Eu posso ter convertido hoje, eu posso ter me convertido hoje, aceitei Jesus hoje como Senhor e Salvador da minha vida, recebi o dom da justiça. A minha oração tem o mesmo peso daquela pessoa que já está há 10 anos no Evangelho, 5 anos, 20 anos, 30 anos. Porque o dom da justiça que cada um recebe é o mesmo. A nossa situação foi resolvida com Deus. Isso não é para nós nos envaidecermos, querido. É para nós termos consciência da realidade que nós estamos vivendo, da realidade em Cristo que nós temos hoje, para que nós possamos ser ousados na nossa oração. E ter confiança, querido, que Deus ouve a oração do justo. Muito pode ser os efeitos a oração dos justos. Nós somos justos, justificados por Cristo. Amém? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Somos justiça de Deus. E a nossa oração tem peso. E nós podemos viver uma vida de fé vitoriosa em Cristo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra sendo transformadora, essa palavra sendo desafiadora e sendo, Pai, esclarecedora para os meus irmãos. Pai, eu quero orar hoje por todos aqueles alvos que eu já oro toda semana. Eu agradeço o Senhor por todos eles e não vou relembrá-los aqui, porque eu quero separar esse tempo para orar pela Ângela Ruth, que nós fomos ontem ali na UTI do Hospital Brasília, onde ela confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Pai, eu oro em favor da vida dela. Eu oro e repreendo todo o mal, todo espírito de morte que ronda a vida dela. Eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Oro pela cura completa dela, pela restauração dela, Pai. Que ela seja um testemunho vivo. Que ela seja, Pai, algo que vai trazer muitas pessoas para o Senhor e de Cristo, por causa do teu milagre na vida dela. Em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de morte na vida dela. Eu repreendo o espírito de câncer na vida dela. E declaro vida em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz. Não se esqueça de dar o seu like, de fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos. E até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem na paz.